Olá, tudo bem com você? É um prazer estarmos juntos. Que bom que você se interessou por esse curso e fez a sua inscrição. E eu gostaria de, nesse primeiro encontro, me apresentar e apresentar para você, então, o que nós iremos estudar juntos nesse curso proposto, esse curso de extensão chamado Criação e Queda, Interpretação Teológica de Dietrich Bonhoeffer. Bom, meu nome é Wilhelm Sell, eu sou pastor da ISLB, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Fiz meus estudos na Faculdade Luterana de Teologia, depois meus estudos de pós-graduação a nível de mestrado e doutorado na Faculdade Zeste. E no doutorado, então, me especializei em Dietrich Bonhoeffer, especialmente na temática de antropologia e ética. E esse estudo que está sendo proposto nessa disciplina, nós temos como objetivo estudar uma de suas mais importantes obras, que é Criação e Queda, uma interpretação teológica de Gênesis 1 a 3, que é esse livro aqui. Então, até já de imediato, eu gostaria de indicar a você que vai fazer esse curso a estar comprando este livro. Se você entrar em contato comigo, meu contato está no site, pelo WhatsApp. Eu posso te passar o telefone do do Valdir, da editora Sinodal, e ele dará para todos os participantes do curso um desconto de 40% de desconto em todos os livros do Bonhoeffer. Tá? Então você pode entrar em contato direto com ele, com o seu Valdir. Ele é o diretor de vendas da editora Sinodal, e ali você vai poder fazer então a compra desse livro com desconto como participante desse curso, de 40%. Tá? Então é muito importante que você tenha em mãos este livro, porque vai ser o livro base, onde nós iremos fazer as nossas leituras prévias e também iremos então conversar e debater e nos aprofundar sobre aspectos que são necessários, que muitas vezes não aparecem diretamente no texto, mas que são necessários para que possamos entender a compreensão de Dietrich Bonhoeffer acerca da criação e queda e como é que isso interfere na vivência do ser humano, como é que isso interfere na compreensão que as pessoas fazem acerca de Deus, acerca da realidade e acerca das relações consigo, com o outro, com a outra pessoa, com a criação e com o próprio Deus. Então, de imediato, eu gostaria de indicar esse livro para vocês. Comprem, vale muito a pena. Vocês vão ver que é uma leitura densa, não é uma leitura tão simples, e por isso nós iremos fazer ela em conjunto, e nós teremos a oportunidade de conversar sobre as coisas que aqui aparecem e poder assim clarificar. Então vai ser uma leitura acompanhada de muitos insights que são provenientes da filosofia, também da questão histórica, daquilo que Bonhoeffer está ali lidando no seu tempo. Então, ainda um pouco sobre a biografia de Bonhoeffer, né? Então, Dietrich Bonhoeffer foi pastor luterano, foi um teólogo, ele estudou na Universidade de Tübingen e na Universidade de Berlim. Em Berlim ele fez também o seu doutorado, depois ele passou um tempo fazendo o seu vicariato, que é um período prático de habilitação, a ordenação ao ministério eclesiástico em Barcelona, na Espanha. Ele voltou então da Espanha e foi fazer a sua habilitação na Universidade de Berlim. E a habilitação nas universidades, na realidade da Alemanha, é uma necessidade, é como se fosse um segundo doutorado que as pessoas necessitam fazer até hoje, para que elas possam se habilitar a serem professores de ensino superior, principalmente de serem professores da área de pós-graduação. Então ele fez a sua habilitação em Berlim, ele terminou essa habilitação quando ele tinha 24 anos de idade, terminou seu doutorado com 21, que é bastante surpreendente, fez a sua habilitação com 24 anos, e como ele ainda não tinha idade para ser ordenado pastor na Igreja Evangélica Alemã, então ele passa também durante 10 meses, quase 10 meses, em Nova York, onde ele faz um período de intercâmbio de estudos no Union Theological Seminary, em Nova York, e ali ele conhece, principalmente, o que vai impactar ele bastante, é a sua relação com a Abyssinian Baptist Church, que é uma igreja de pessoas negras,
na parte norte da ilha de Manhattan, no bairro do Harlem. Então ali nessa igreja há uma ênfase bastante grande na luta com relação à justiça social, e isso traz um impacto bastante positivo para a teologia de Bonhoeffer, ao ponto que quando ele volta para a Alemanha, em 1932, ali ele se insere na Universidade de Berlim como professor convidado, e ele passa a refletir sobre as questões políticas daquilo que está acontecendo na nação alemã. Então, só para a gente se situar um pouquinho, nós temos que entender que esse período é o período entre Primeira e Segunda Guerra Mundial, é onde há uma grande crise econômica e política acontecendo na Alemanha, e isso faz com que as pessoas facilmente depositem a sua esperança numa pessoa, e essa pessoa que acabou surgindo ali, contando com a simpatia do povo, era Adolf Hitler. E Adolf Hitler, então, ele começa a sistematicamente ter cada vez mais poder, e isso é alvo de bastante preocupação, isso é motivo de bastante preocupação, tanto de Dietrich Bonhoeffer como de toda a sua família. Faz parte da sua reflexão familiar de casa, por causa da sua criação, essas reflexões sociológicas, filosóficas e políticas. E isso faz, então, com que Bonhoeffer faça uma análise teológica da realidade, daquilo que está acontecendo também no campo filosófico, mas também e principalmente no campo político da Alemanha, já no início do Terceiro Reich, que começa a acontecer então a partir de 1933. E ali Bonhoeffer, então, nós vamos ver isso com mais profundidade no nosso encontro. Ali Bonhoeffer começa então a refletir sobre isso de maneira teológica, e um dos principais trabalhos desses anos, né, de 1932, 1933, onde Bonhoeffer mais trata essa questão da perspectiva teológica, antropológica, cristológica, mas onde ele vai então fazer uma reflexão toda em cima da questão política, social, do que está acontecendo, é justamente nessas preleções que ele vai dar na Universidade de Berlim, chamado Criação e Queda, aonde ele faz então uma análise aprofundada, tanto filosoficamente como teologicamente, também com relação ao conteúdo das palavras hebraicas, mas as questões hermenêuticas. Então é um conteúdo bastante precioso e profundo, e é onde então ele vai fazer uma crítica indireta a toda a esperança messiânica que estava sendo depositada em cima de Adolf Hitler. Consequentemente, ele é um dos primeiros teólogos que, ao Hitler instalar a lei ariana, né, que determinava a demissão de todos os funcionários dos órgãos públicos de descendência e ascendência judaica, que então foram demitidos, ele é um dos primeiros teólogos que fala com relação à injustiça que está se fazendo ali com os judeus. Depois ele traz algumas características sobre quais são as tarefas da igreja, que nós vamos conversar também um pouco. E mais tarde, então, ele entra no movimento de resistência, por causa dos seus contatos ecumênicos. Então, ele tem uma biografia, apesar de curta, porque ele falece, então, com 39 anos de idade, em 1945, 3 semanas antes de Hitler cometer suicídio, de acabar a Segunda Guerra Mundial. Mas durante esse período em que ele pôde viver, né, que ele pôde atuar, ali tem uma rica jornada, tanto biográfica como teológica, e todo um arcabouço de reflexões filosóficas, hermenêuticas e antropológicas que são muito importantes, são muito relevantes também para os nossos dias. Então, por isso que eu propus fazer com vocês esse curso sobre criação e queda, sobre essa interpretação teológica de Bonhoeffer, porque nós queremos pegar e estudar isso de maneira aprofundada e indo perceber no decorrer das aulas também qual é a relevância, né, desta obra de Bonhoeffer também para a nossa realidade, para nós refletirmos as questões filosóficas que hoje em nossos tempos se impõem, também a questão social, a questão política. Então é um curso bastante abrangente, onde nós vamos nos concentrar numa leitura hermenêutica cristológica das Escrituras, a partir de Gênesis 1 a 3, e vamos perceber uma leitura muito rica e profunda, e às vezes até bastante difícil de nós no primeiro momento entendermos,
desse relato da criação e da queda, e iremos poder perceber qual é a relevância desse escrito para a nossa vida enquanto cristãos, enquanto cristãs, qual é a relevância desse escrito também para a nossa vida, né? E para a nossa inserção na sociedade, né? Isso é muito importante, porque uma das premissas teológicas de Bonhoeffer é justamente de que o ser humano, quando ele vive a integralidade de maneira genuína o seu ser, ele é um ser para outra pessoa. O que isso significa? Isso significa de que a vida da outra pessoa, a vida da criação importa para a pessoa que vive e quer viver a fé cristã. Então, eu gostaria de agradecer a você por ter aceitado esse desafio de estarmos juntos durante essas 6 semanas. Com toda certeza vai ser um tempo primoroso, vai ser muito bom, vai ser uma leitura aprofundada e teremos bastante reflexão. Eu vou trazer para vocês algumas literaturas paralelas, alguns filósofos também atuais que fazem uma reflexão interessante acerca da nossa realidade, e nós vamos tentando assim montar um diálogo, né, entre aquilo que nós vamos aprender desse livro, dessa leitura, desse curso de Criação e Queda, né, dessas aulas que Bonhoeffer dá na Universidade de Berlim, mas também refletir e tentar traçar paralelos e diálogos, né, com a nossa realidade de hoje. Então, por isso eu estou muito animado, muito contente, muito empolgado com a conversa, né? Eu já fiz 2 outros cursos em cima da teologia de Bonhoeffer. O primeiro curso foi sobre a sua vida e sua obra, a sua teologia, e no segundo curso fiz então sobre a espiritualidade de Bonhoeffer, né, para os dias atuais. E agora nós vamos ter o privilégio então de podermos estudar esse livro Criação e Queda e perceber a sua relevância também para os nossos dias. Espero que você esteja animado. Com toda certeza vai ser um tempo muito proveitoso. As outras experiências foram muito boas, né? As pessoas também participaram bastante, nós tivemos momentos de diálogo, e também gostaria de dizer assim que eu estou disponível para você por meio do WhatsApp. Você pode me ligar ou pode mandar mensagem de texto, a gente pode conversar quando há alguma dúvida. O meu interesse maior é que nós possamos crescer juntos, aprender juntos e conversar, né, e poder desfrutar dessa possibilidade de justamente estarmos aprendendo mais sobre a riqueza teológica que é proveniente das obras que Dietrich Bonhoeffer nos deixou como herança e que nos ajuda também a refletirmos sobre o reino de Deus, sobre a nossa vida, sobre o que é viver a fé nos nossos tempos. Então, um grande abraço e nós nos encontraremos no início do curso pessoalmente, mesmo que de maneira remota, né? Nós vamos fazer as aulas via Zoom, mas poderemos conversar, nos conhecer melhor e conversar também, conhecer toda a turma e poder aproveitar bastante o conteúdo que será repassado para vocês, tá? Então, um grande abraço e Deus abençoe e até o início do curso.